que é o mistério de um único Deus em três pessoas. E todos os anos eu gosto de falar, antes de começar a pregar sobre a Santíssima Trindade, algo que ocorreu com um dos grandes santos da igreja. Acredito que um dos santos que todos, se não conhecem sua vida, já ouviram falar dele algum dia: Santo Agostinho. Todo mundo conhece esse nome, pelo menos, né? Porque foi um dos grandes desenvolvedores da teologia católica. E Santo Agostinho era um homem muito inteligente. E aconteceu que um dia ele estava caminhando numa praia deserta e pensando exatamente nesse mistério da Santíssima Trindade. Depois de um tempo de caminhada, Santo Agostinho olha de longe e vê um menino. E aquele menino estava fazendo uma coisa que lhe chamou a atenção. Ele parou de pensar na Trindade Santa e começou a olhar para aquele menino, porque ele estava fazendo algo curioso. Ele, com uma concha, fez um buraquinho na areia. Ele ia até o mar, pegava um pouquinho de água na concha, trazia de volta, jogava naquele buraco. E assim o menino fazia, uma e outra vez. Santo Agostinho parou, olhou para ele e pensou: coitado, está achando que ele vai conseguir botar água lá naquele buraquinho que ele fez. Vou chegar perto para falar com esse menino, que parar com isso, né? Mas um dia perdido. E aí ele vai se aproximando daquele menino. E quando ele chega bem perto, a surpresa. Não era um menino, era um anjo, que olhou para ele e falou: é mais fácil eu colocar toda a água do mar neste buraco do que você entender a Santíssima Trindade. Então Santo Agostinho percebeu que quem estava fazendo algo inútil era ele, e não aquele anjo. E ao falarmos de Santíssima Trindade, nós precisamos ter isso muito claro diante dos nossos olhos. Nós não vamos entender a Santíssima Trindade. Nós vamos adorar este Deus que é único e que é trino. E apenas isso. A nossa mente pode até chegar perto desse mistério, mas jamais nós vamos compreender na sua totalidade. E se um dia a gente entendesse o que é a Santíssima Trindade, Deus deixaria de ser Deus e nós seríamos. O dia que Deus couber na nossa mente humana, nós seremos Deus e Ele vai ser apenas uma matéria que nós podemos estudar e conhecer. Então entendamos isso. A primeira coisa nessa Santa Missa que nós precisamos entender é que nós temos que estar aqui com o coração adorador, não com a cabeça, mas com a alma diante do mistério da Trindade, de um Deus que desde o início de tudo se fez uma comunidade de amor, uma comunidade viva e uma comunidade que ao todo tempo transborda, porque o verdadeiro amor, meus amados, não cabe em si, ele sempre se expande, ele sempre vai além, ele sempre cresce e transborda. E assim também o amor da Trindade por cada um de nós transbordou ao longo de toda a história. E nas leituras que nós ouvimos, a gente foi olhando e contemplando exatamente isso. Na primeira leitura, quando nós ouvimos falar da sabedoria divina, que a todo tempo estava com Deus, a sabedoria que ao lado de Deus viu tudo acontecer. Muitos autores, ao longo da história da igreja, identificaram essa sabedoria, da qual nos falou a primeira leitura, com a pessoa de Jesus Cristo, do Verbo encarnado. Outros autores identificavam a sabedoria com o Espírito Santo, com a pessoa do Espírito Santo, que estava também junto com o Pai em todos os momentos. Mas a grande verdade é que na igreja, na teologia, na liturgia, nós atribuímos algumas coisas a cada uma das pessoas, mas tudo o que Deus fez é obra das três pessoas da Santíssima Trindade, com exceção de uma única coisa: a encarnação. A encarnação foi obra somente da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo encarnado, Jesus Cristo. E por que é tão importante a gente saber disso? Porque através da encarnação de Jesus Cristo é que nós então de novo podemos tocar esse Deus Trindade. Nós podemos conhecer o coração do nosso Deus, que é Pai, através de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não tivesse encarnado, nós não saberíamos de fato como é o nosso Deus. O Deus que até
a manifestação de Jesus Cristo, segundo a carne humana, era visto como um Deus distante, como um Deus que criou todas as coisas e permaneceu longe. Era um Deus totalmente separado, um Deus a quem nós deveríamos temer, mas um temor no sentido de medo. As pessoas tinham medo de Deus, e Jesus Cristo nos revela que o verdadeiro temor a Deus não é ter medo dele, mas é reconhecendo todo o amor que ele tem por cada um de nós. A nossa alma deve tremer só de pensar em desagradar esse Deus. Olhando principalmente para a cruz, meus irmãos, como é possível não querer retribuir a esse amor? Olhando para a cruz de Jesus Cristo, como nós podemos não ter o desejo de, com a nossa vida, responder ao amor que Deus tem por cada um de nós? Esse é o verdadeiro temor que nós devemos ter, não medo de Deus, não medo do que Deus pode fazer, principalmente, aquela mentalidade ainda antiga, mas que vez ou outra volta, não medo de sermos castigados por Deus. Às vezes eu fico pensando, gente, às vezes é compreensível que algumas pessoas não gostem de Deus e não queiram estar na igreja, desde pequenininho. Às vezes as crianças vão escutando isso dos seus pais, fez alguma coisa, Deus vai te castigar, Acho que na cabeça de muita gente Deus é igual um bruxo que fica lá no céu no caldeirão misturando maldição. Você pegou, pá, acaba. Você vai fazer alguma coisa errada, joga a maldição. Jesus Cristo vem quebrar com isso. Jesus Cristo revela que Deus, na verdade, é um Deus amor. Um Deus amor a quem nós podemos chamar de paizinho. Jesus nos ensina a chamarmos Deus de Abba, Pai, paizinho. Como uma criança que se lança nos braços do Pai com confiança, porque sabe que o Pai vai amparar, que o Pai vai segurar. Jesus nos ensina a olhar para Deus com este olhar de Deus. O olhar do filho que se entrega, o olhar do filho que sabe o Pai que tem. Jesus Cristo nos revela o verdadeiro amor de Deus. Agora, meus irmãos, vamos ter maturidade de entender que o amor da Santíssima Trindade não é esse amor flor de laranjeira que a gente está vendo no mundo de hoje. O que o mundo chama de amor está totalmente longe do amor verdadeiro. O que nós escutamos falar de amor no mundo de hoje não chega nem de longe perto daquilo que Deus é. Deus é o verdadeiro amor. E o que é o amor? Já que não é o que nós estamos acostumados a ouvir no mundo. Que amor é esse? O que vocês entendem por amor? Quando eu pergunto para vocês o que é o amor, o que vem na cabeça de vocês logo de cara? Qual é a primeira imagem quando a gente fala amor? Pode falar, gente, sem medo de errado. Bom, alguém falou Jesus, Mas vamos ser bem sinceros. Quando a gente fala de amor, qual é a primeira imagem que você pensa? Minha mãe. Eu não sei, vocês são muito católicos, graças a Deus. Mas no mundo que a gente está vivendo, quando a gente fala de amor, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é o coração. É ou não é? O coração é a forma que a gente representa o amor. Verdade ou não? Sim. Por quê? A gente costuma dizer que a gente sente amor. E a gente entende que aquilo que a gente sente está no coração. Por isso o mundo de hoje representa o amor com o coração. Mas o amor não é um sentimento. Ninguém sente amor. Ninguém sente o amor. Deus jamais colocaria o mandamento mais importante dele dentro de um sentimento, porque todo sentimento passa. Quando nós entendemos o amor como sentimento, nós nos damos o direito de amar alguém hoje e amanhã não amar mais, porque todo sentimento é passageiro. E quando Jesus revela que Deus é amor, se a gente continua com essa cabeça de achar que o amor é um sentimento, Deus pode me amar hoje, amanhã Ele pode não me amar mais. E nós não podemos conceber isso, meus irmãos, porque Deus não nos ama simplesmente. Deus não sente amor por nós. Deus é o próprio amor. Ele é o ser de Deus, é amor. E Ele revela este ser, amor, exatamente neste mistério da Santíssima Trindade. O Pai que ama o Filho e o amor que o Pai tem pelo Filho é o Espírito Santo. Há uma música da
comunidade Bom Pastor, que era assim, né? O Pai é o que ama, o Filho é amado e o Espírito Santo é o amor. A Trindade Santa é o que nós poderíamos dizer um bolo de amor. E o que é o amor então? Eu não sinto amor. Amor é uma escolha. Eu escolho amar, mesmo sem sentir. Eu escolho amar quando o meu desejo é abandonar tudo e eu permaneço. Eu escolho amar quando a minha vontade me diz não, mas pela minha fé eu digo sim. O verdadeiro amor se manifesta na nossa vida quando nós olhamos para Cristo na cruz e mesmo sem entender o que Ele fez por nós, nós queremos nos unir a Ele, renunciando nossas vontades, não fazendo o que é mais conveniente, não nos juntando com aquilo que é errado e que nós sabemos que é errado. O amor de Deus não é algo que passa, então o nosso amor também não pode passar com os ventos do mundo. O amor não pode ser uma moda que eu visto hoje e que amanhã já sai e eu não quero mais. E eu coloco na pechincha e qualquer um leva com preço mais barato. Não pode ser isso. O amor não pode ser uma roupa que um cristão veste. O amor tem que ser a alma que nos leva para frente. O amor tem que ser aquilo que move cada ação nossa. Porque quando nós olhamos para a Santíssima Trindade e nós dizemos que nós somos imagem e semelhança deste Deus Trindade, o que nós estamos dizendo em última palavra é que nós somos criados à imagem e semelhança do amor. Nós fomos criados para amar. Nós fomos criados para amar. E aí é que precisa mudar a nossa cabeça. E quando eu perguntava qual é a imagem do amor que a gente tem, a gente precisa mudar essa concepção. A imagem do amor não pode ser apenas no coração, principalmente para nós cristãos. A imagem do amor tem que ser uma cruz, porque foi lá onde nós fomos amados e amados até o extremo. Nunca mais pense no amor com o coração. Nunca mais se deixe levar por essa cabeça. Quando o nosso Deus, Trindade Santa, mais nos amou, o que apareceu diante de nós foi uma cruz. O Pai entregou o Filho. O Pai renunciou, entregando o seu Filho por cada um de nós. Ele renunciou a si. O Filho, quando se esvazia de todo o seu poder divino para assumir a nossa natureza humana, Ele está nos amando. Ele abriu mão de toda a glória por cada um de nós. E o Espírito Santo, quando abre mão de ter a sua própria missão para assumir a missão de Cristo, Ele também se esvazia para ter a missão de Jesus Cristo. Ou seja, meus irmãos, cada vez que nós amamos, nós vamos perder alguma coisa. E olharmos para a Santíssima Trindade é ter a grande prova disso. Quem ama vai perder alguma coisa. Não tem jeito. Vai ter que perder. E aí a gente pode pensar, né? Mas eu não quero perder nada. Eu não quero, então, amar. E a gente pode não amar. Mas uma coisa é certa: quem não ama nunca vai descobrir de verdade aquilo que é. Você pode preservar o que você tem. Você pode escolher não amar como Deus te ama. Você pode não entrar no seio e no coração da Trindade Santa. Mas eu digo uma coisa para você: ou a gente ama mesmo perdendo e é feliz, ou a gente tenta ter tudo nas mãos e a gente perde aquilo que a gente nasceu para ser. Nós somos reflexos da Trindade. Nós somos reflexos do amor de Deus. Nós temos que ter em nós o rosto do Pai. Nós temos que ter em nós a ternura do rosto do Filho. Nós temos que ter em nós o doce perfume do Espírito Santo. Nós precisamos, como igreja de Cristo, transmitir aquilo que a Santíssima Trindade é. Nós precisamos ser, como igreja de Cristo, um retrato vivo daquilo que é um mistério. Por isso, não dá para explicar. Ou a gente adora e vive, ou a gente nunca vai conhecer. Deus, sobretudo, como Trindade Santa de amor, é como um mistério, é como um oceano sem fim. Quanto mais nós mergulhamos, mais nós queremos. Quanto mais nós temos, mais nós desejamos. E a gente vai perceber que não tem fim.
Meus irmãos, quando nós mergulharmos em Deus de verdade, nós vamos não entender, mas experimentar. É isso que nós precisamos hoje. Só é capaz de dar testemunho verdadeiro aquele que experimenta. Só é capaz de ser um reflexo da Santíssima Trindade aqueles que se decidem de fato a experimentar o amor de um Deus que é comunidade. Isso, meus irmãos, a gente só vai conseguir vivendo também na nossa comunidade. A gente nasce numa comunidade que é a nossa família. A gente entra em tantas comunidades ao longo da nossa vida. Quando nós estudamos, quando nós estamos na igreja, quando nós começamos a trabalhar, a gente sempre está com outras pessoas. A nossa vida vai sempre ser um reflexo de Deus. Deus sempre nos convida a experimentarmos aquilo que Ele é no nosso dia a dia. Meus irmãos, há algo que a gente às vezes não consegue entender, porque a gente parou de olhar a nossa vida como um mistério sagrado e a gente simplesmente está vivendo, né? Ou sobrevivendo. Gente, você é um reflexo de Deus. Você não pode simplesmente existir. Você precisa viver de verdade. E a vida verdadeira, meus irmãos, só encontramos no Senhor. A vida verdadeira nós só encontramos nele. Nós ouvimos isso. É Jesus Cristo quem nos leva ao Pai. E nós fazemos esse caminho movidos pelo Espírito Santo. Ou a gente se entrega para Deus, ou, me desculpem a forma de dizer, mas o que a gente está vivendo aqui hoje é uma grande mentira, uma grande ilusão. Experimentar Deus não é simplesmente vir até a igreja todos os domingos, na festa ou na festa do padroeiro, não. Experimentar Deus de verdade é levá-lo comigo cada vez que eu venho aqui. Não é só vir encontrá-lo, é sair daqui comigo. É sair da igreja com Cristo. Não adianta eu vir para cá como quem vem ao teatro, assiste, acha bonito, bate palma, volta para casa e não serviu de nada. Ou a minha vida, ou a minha entrega a Deus me faz diferente, ou então eu estou vivendo uma grande ilusão. É isso que a gente precisa hoje compreender e buscar. No amor, olhar para um Deus que é uno e é trino, e a gente ser como Ele é. E é lógico, iniciando essa novena de São João Batista, como que é importante e interessante a gente ver essa relação de São João Batista com Deus uno e trino. João Batista foi o último dos profetas, foi aquele que anunciou o Salvador e o único que viu o Salvador anunciado. Ou seja, São João Batista foi chamado e inspirado pelo Pai a anunciar. Ele anunciou e ele viu o Filho. E ele disse: eu batizo com água, mas virá aquele que batizará com o Espírito Santo. São João Batista experimentou o amor do Deus Trindade. São João Batista transmitiu. Será que existe essa palavra? Nem sei. Não existe essa palavra, está só na cabeça. Eu não sei nem transmitir para vocês. Mas ele experimentou na vida dele o mistério trinitário de Deus. E hoje, olhando para São João Batista, nós também precisamos fazer essa experiência. Mas, ao fazer a experiência de encontrarmos com Deus, anunciarmos este Deus, que nós possamos todos os dias da nossa vida dizer e viver aquilo que o padroeiro dessa comunidade nos ensina. Que o Deus Trindade Santo habite em mim e que eu diminua todos os dias para que Ele cresça, até que ao olhar para nós as pessoas possam ver o Deus que nós adoramos, em nosso olhar, em nossas palavras, em nosso coração. Que nós sejamos cada vez menores para que Deus cresça através de nós. Amém. Vamos ficar de pé e vamos professar a nossa fé
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do